Olha, nós! Com mais uma edição da TV. Olha, eu vou exibir uma entrevista daqui a pouco, mas antes, falar sobre a sucessão governamental. Mas, de novo, é o seguinte: o governador Belivaldo Chagas, como você sabe, viu que só conversa sobre sucessão no próximo mês de setembro. E há agora uma novidade. Ele pode levar a definição de nome de candidato para a primeira quinzena do mês posterior a setembro. Ou seja, para a primeira quinzena de outubro. Já há uma definição interna de que o PT aguarda apenas um gesto público do governador para seguir o seu próprio caminho e anunciar publicamente o nome de Rogério Carvalho como candidato ao governo do Estado. Ou seja, nós teremos o candidato de Belivaldo Chagas contra Rogério Carvalho, que normalmente seriam do mesmo grupo, mas que estarão em lados opostos. Há uma possibilidade grande também de que o senador Alessandro Vieira, que tem tido uma boa participação na CPI da Covid, de que ele seja candidato a governador, embora ele não confirme isso ainda. Olha, eu conversei com o Dr. Guilherme Maluf. O Dr. Guilherme Maluf é um criminalista dos mais renomados em Sergipe. É o caso que envolve o delegado Fábio Santos Santana. O Dr. Guilherme, ele faz parte de um importante escritório de advocacia aqui em Pequena Caju e tem entre os seus clientes o delegado de polícia Fábio Santos Santana. Inclusive, eu me reto de matéria nacional exibida recentemente pela TV Record. Doutor Guilherme Maluf, o delegado, ele pegou ou não pegou em R$12 mil de um detento para mantê-lo na delegacia de Canindé e São Francisco, no alojamento dos policiais, e garantindo ao detento que ele não seria transferido para o presídio. Prazer vê-lo e ouvir. Doutor Guilherme. Olá, Gilmar. Gostaria de cumprimentá-lo e cumprimentar todos que nos assistem aqui. Bom, Gilmar, essas acusações que vêm sendo formuladas contra o delegado Fábio Santana, posso dizer com segurança que são acusações, digamos, injustas. O delegado Fábio Santana, ele não recebeu, né, qualquer valor para custodiar, né, quem quer que seja na delegacia de Canindé. Isso ficou comprovado, né, nos autos do inquérito policial que foi instaurado na Corregedoria de Polícia para investigar esse fato. Isso ficou categórico diante de provas que não apenas nós produzimos, mas provas que foram produzidas também pela própria Corregedoria com autorização judicial. Em algum momento, doutor Guilherme Maluf, o detento mudou versão ao prestar depoimentos na Corregedoria? Essa foi uma questão que nós abordamos nas nossas manifestações dentro do inquérito, porque inicialmente foi trazida uma versão pelo detento de que ele teria sacado esses R$12 mil em um cash do Banco do Brasil para efetuar esse pagamento em um restaurante na Orla do Salário. A primeira grande falha, né, vamos dizer assim, dessa denúncia é a grande contradição sobre esses valores, porque na verdade, quando se foi questionado a respeito, que seria muito fácil comprovar um saque num cash de um banco, né? Essas informações ficam todas detalhadas, né, na movimentação bancária dos clientes do banco. Então ele mudou a versão, não tendo esse documento, ele mudou a versão e disse que na verdade teria então recebido esse dinheiro de uma terceira pessoa, teria solicitado uma
terceira pessoa esse valor. Essa já foi a primeira grande contradição. Né? E a segunda grande contradição é que ele menciona especificamente o local, um restaurante na Orla de Atalaia, um dia, né, salvo engano, dia 1º de junho de 2019, e um horário, por volta do horário do almoço. Ele disse que teria, então, encontrado com o delegado nesse restaurante e efetuado o pagamento nessa oportunidade. Ele foi categórico e taxativo. Ele disse o local, ele disse o horário e ele disse o dia. Nós fizemos provas dentro da investigação, comprovando assim, categoricamente que o delegado não estava nesse restaurante na Orla de Atalaia no dia 1º de junho de 2019. Mas não apenas isso, a Corregedoria, que realizou uma investigação totalmente imparcial, sob o comando do delegado Júlio Flávio, né, totalmente imparcial, solicitou judicialmente a quebra, né, dos dados telefônicos. É possível, através de uma autorização judicial, se verificar onde a pessoa se encontra, né, a partir do seu telefone celular. E a Corregedoria, então, solicitou judicialmente autorização para realizar essa prova foi produzida e se constatou, mais uma vez, comprovando a versão que nós apresentamos, de que o delegado Fábio Santana ele não se encontrava no restaurante, na Orla de Atalaia, no momento em que o detento, então, teria supostamente pago esses valores. A Corregedoria já concluiu as investigações? Sim, Gilmar. As investigações foram concluídas pela Corregedoria e a Corregedoria, então, com a conclusão do inquérito, produzido o relatório, remeteu esse relatório ao Ministério Público, como determina o Código de Processo Penal. Né? O Ministério Público, então, está no momento de analisar o que foi produzido, né, pela autoridade policial, e aí ele vai ou pedir um arquivamento, ou formular uma denúncia, né? E, assim, a convicção da defesa é de que haverá o arquivamento, né, pelo que foi produzido dentro da investigação. Né? Existe exclusivamente uma denúncia formulada por uma pessoa sem qualquer lastro probatório. Doutor Guilherme Maluf, e qual foi a conclusão da Corregedoria? Olha, a conclusão da Corregedoria foi pelo não indiciamento, certo? O delegado ele foi muito cuidadoso em produzir o seu relatório, relatar as provas, ele não realizou o indiciamento, deixou a cargo, então, do Ministério Público apreciar, então, se formulará a denúncia ou se promoverá o arquivamento. Mas, assim, foi um relatório que não indicia, ele não traz qualquer indiciamento contra o delegado Fábio Santana. Mas sinalizou para a culpa ou para a inocência do delegado? Na verdade, a sinalização, Gilmar, do relatório é pela inexistência de provas, né? Pela inexistência de provas em relação a esse fato, né? Que não conseguiu se verificar, então, a partir dessa denúncia, se teria sido feito pagamento. Não se identificou o pagamento. Agora, não indicia também o delegado. Olha, doutor Guilherme Maluf, a que o senhor atribui, então, o delegado atribui, essa denúncia contra ele? Algum movimento contra o delegado entre os delegados e polícia? Na verdade, Gilmar, eu atribuo essa denúncia, não vou dizer que eu atribuo propriamente, mas pelo que vem acontecendo, isso já foi noticiado até que o detento teria promovido uma execução, né, uma execução de um título executivo. Né? Então, assim, o que eu atribuo é uma tentativa de recebimento de um valor que não é devido pelo delegado. Né? Porque se mencionou a questão de um empréstimo, né? E esse empréstimo, na verdade, assim, não há qualquer dívida do delegado Fábio Santana com quem quer que seja, com qualquer detento. Na verdade, entendo eu que seria uma cobrança de uma dívida de um terceiro ao qual se tenta atribuir ao delegado. Eu pergunto, e esses 12 mil reais? O delegado confessa que pegou durante tempo, não? Então, justamente isso, Gilmar. Esses 12 mil reais, como nós mencionamos, ele nada mais é do que uma acusação totalmente infundada. Claramente, assim, basta uma simples análise das provas que foram produzidas no inquérito para se verificar que se trata de, realmente, posso dizer, um absurdo. Sinceramente, um absurdo. Não existe qualquer indício do recebimento desse valor. Né? O que aconteceu especificamente foi o
O detento, então, se apresentou, né, já que havia uma condenação contra ele. Ele havia sido condenado a uma pena de 6 anos, aproximadamente 6 anos. Nosso estado de Sergipe não possui um regime semiaberto. Então, toda pessoa que é condenada, né, ao cumprimento de pena em regime semiaberto, ele vai obter a progressão de regime. Né? Então, o que é que acontece? Ele compareceu à delegacia de Canindé de São Francisco. A obrigação legal do delegado é cumprir um mandado de prisão em aberto, ele não pode deixar de cumprir. Né? A autoridade policial tem que cumprir esse mandado de prisão. Esse mandado de prisão foi cumprido e apenas 2 dias depois o detento foi colocado em liberdade justamente por uma ordem da vara de execuções, uma decisão acertada da vara de execuções, já que isso inclusive é simulado. Então ele teria que progredir de regime, já que não há um regime adequado para o cumprimento da pena dele, não existe um regime semiaberto. Então ele se recolheu, né, à delegacia de Canindé de São Francisco e 2 dias depois ele foi colocado em liberdade. Ficou recolhido na cela, né, e colocado em liberdade por uma ordem correta da vara de execuções, que tinha, sim, que colocá-lo em liberdade pela ausência do regime semiaberto. Um dos compromissos seria ali o detento não ser colocado na cela, ele ficar no alojamento dos policiais. Onde, na delegacia de Canindé, esse detento ficou? Ele ficou custodiado nas celas, Gilmar. Ficou custodiado nas celas, ele foi colocado na cela, né, foi normalmente, como todo e qualquer preso, né, todo qualquer pessoa que é acolhida, então, pela delegacia de Canindé de São Francisco, ela é colocada na cela. O que acontece é que, em Canindé de São Francisco, por se tratar de uma cidade distante, os presos que estão lá custodiados são recambiados às sextas-feiras. Não são diariamente, não é possível fazer esse recambiamento diariamente. Então, o que aconteceu foi, ele se recolheu na segunda-feira na delegacia de Canindé de São Francisco, permaneceu por 3 dias, na quarta-feira foi colocado em liberdade. Caso passasse mais tempo e ficasse então até a sexta-feira, ele seria sim recambiado. Não sei lhe dizer se para a Glória ou se para a capital, porque depende da disponibilidade da polícia. Mas não cabe ao delegado Fábio Santana, na condição de delegado de Canindé de São Francisco, que era a época, decidir quem iria para o presídio ou não. Ele não tinha esse poder, ele não tem esse poder. Isso é um fato assim, notório. Nós sabemos, é público notório, nós sabemos que o delegado, então, não tem essa autoridade de determinar que ele fosse para o presídio. Isso aí já é uma outra questão, acredito eu que seja um trabalho conjunto aí com o DESIP, mas não do delegado em si de Canindé de São Francisco. Eu lhe pergunto então, e por que o detento resolveu então denunciar o delegado, acusar o delegado? É como eu disse, Gilmar, existe uma discussão, né? Existe uma discussão dentro desse fato a respeito de um empréstimo de 100 mil reais, certo? Em que então o Augusto teria fornecido 100 mil reais a título de empréstimo com a cobrança de juros de 3%, certo? Então, o que acontece é que ele aduz que não recebeu esse valor, que não foi pago, que essa dívida não foi paga. E essa dívida foi devidamente paga, essa dívida não é do delegado, essa dívida é de uma terceira pessoa, e ele tenta atribuir ao delegado, inclusive porque ele executa e diz que o delegado é fiador dessa dívida. E ele não é. Então ele tenta, na concepção, a única justificativa que nós temos, né, fazer com que o delegado pague uma dívida que não é dele. Essa é a questão. Hoje essa dívida não é do delegado Fábio Santana e inicialmente se buscava a cobrança de uma dívida que não era dele. Então nós vemos isso como uma forma, inclusive, vamos dizer, pressionar o delegado a realizar o pagamento de uma dívida que não é dele, sim de uma terceira pessoa. E essa dívida de uma terceira pessoa, quem é a terceira pessoa? Olha, Gilmar, eu até vou preferir não envolver outras pessoas nessa questão, né? Acho que preservar até pelo sigilo. As investigações eram sim sigilosas, né? Mas, como já falei mais de uma vez, elas vieram a público para não envolver uma terceira pessoa, mas era uma pessoa que realizou o empréstimo junto ao Augusto, certo? Essa pessoa, ela contraiu esse empréstimo, ela obteve esse valor, inclusive houve renegociação de dívida, né? Então essa pessoa é a real devedora e o Augusto afirma hoje que o delegado Santana seria o fiador dessa dívida e por conta disso deveria pagar, né? Essa é a questão. É uma questão complexa,
né, mas que envolvem outros interesses e que, eu repito, não houve qualquer comprovação desse pagamento de 12 mil reais, que esse é o cerne da questão. Nós temos que discutir aqui, eu já disse mais de uma vez, o que é crime e o que não é crime. Minha função como advogado e todos aqueles que militam na área jurídica, principalmente no campo do direito penal, sabem que o que nós devemos debater é: há crime ou não há crime? E nesse caso específico não houve crime, não há qualquer fato criminoso a ser apurado. Então eu lhe pergunto, doutor Guilherme Filho, o seguinte: qual a situação neste momento do delegado Fábio Santana? Ele está afastado de suas funções ou ele permanece exercendo função aqui em Aracaju? Ele permanece exercendo suas funções aqui em Aracaju, ele não está mais na delegacia de Canindé de São Francisco. Eu antecipo que eu não tenho como comentar a respeito, né, dos motivos dessa transferência, aí é uma questão interna da Secretaria de Segurança Pública, mas hoje ele está exercendo normalmente suas funções na capital, salvo engano, na capital. Há comentários, inclusive, de alguns setores da Polícia Civil sergipana, comentários contrários ao próprio delegado Fábio Santana e também com duros questionamentos a essa investigação. Uma corregedoria, como se a corregedoria tivesse protegido de alguma forma o delegado. O delegado diz o que sobre isso? Gilmar, isso eu posso dizer assim, com muita precisão, de que é um grande absurdo. E eu digo que é um grande absurdo por dois motivos. O primeiro é o seguinte: a Corregedoria instaurou, então, uma investigação, certo? Ela instaurou a investigação. Se a Corregedoria estivesse protegendo, ela teria pura e simplesmente acolhido todas as provas que nós produzimos, que foram provas contundentes de que ele não estaria no restaurante na hora de Atalaia no momento, né, desse suposto pagamento dos 12 mil reais. Então, assim, nossas provas foram provas, muito boas provas que foram produzidas, né, provas categóricas, mas a Corregedoria ainda assim tomou as medidas necessárias em produzir, então, judicialmente, né, a quebra do sigilo dos dados telefônicos para obter essa localização, para confirmar essa versão da defesa. E não apenas isso, a Corregedoria instaurou também um procedimento administrativo disciplinar que hoje tramita para apurar se houve transgressão disciplinar, que é diferente de crime. Então, se houve uma transgressão, existe uma legislação específica, né, dos agentes policiais para verificar se houve transgressão ou não. Então, a Corregedoria ela tem agido, né, de acordo com as suas possibilidades, né, imparcialmente, remeteu, então, como deve ser um inquérito policial para o Ministério Público e instaurou um procedimento administrativo disciplinar para apurar se houve ou não transgressão. Então, a Corregedoria tem agido, né, não há nenhuma benevolência da Corregedoria em relação ao delegado Fábio Santana, muito pelo contrário, né, existe uma imparcialidade, né, e eu tenho, assim, convicção disso porque eu participei, né, como advogado, eu acompanhei de perto toda essa investigação e o delegado, assim, Júlio Flávio, que conduziu a investigação, ele foi muito imparcial, né, houve uma imparcialidade. Agora, é como a gente sabe, a imparcialidade ela deve ser para ambos os lados. Se não existe prova da prática de um crime, também não deve ser exigida a Corregedoria que puna a qualquer custo por uma simples denúncia, né? Apesar de que a Corregedoria ainda não chegou no momento punitivo. A Corregedoria ela instaura um inquérito, como fez, investiga, como investigou, remete ao Ministério Público, como remeteu, né? Inclusive, repito, com medidas probatórias drásticas, então, com a quebra do sigilo dos dados telefônicos, não é comum, né? Não é em qualquer caso que você pode realizar isso. E, por outro lado, ela instaurou um procedimento administrativo disciplinar para apurar se há ou não transgressão disciplinar do delegado. A Corregedoria de Polícia ela agiu efetivamente, agora de forma imparcial, obviamente. Então, a última pergunta, por favor. O delegado Fábio Santana é protegido da cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Sergipe? De forma alguma, Gilmar, de forma alguma. É como eu disse, né? O delegado ele foi investigado, né? Nessa investigação, como eu disse a você, medidas probatórias drásticas, né, foram realizadas que interferiam diretamente na liberdade individual do delegado, com a quebra de sigilo dos dados telefônicos, né? Se ele fosse um protegido, se ele tivesse sido, vamos dizer assim, protegido, não teria sequer sido instaurado um procedimento administrativo disciplinar
para apurar uma transgressão, até porque não existe qualquer indício de prática de crime, de prática de transgressão. Mesmo assim, a Corregedoria instaurou o procedimento em contraditório para que as partes se manifestem, para que haja uma apreciação imparcial e aprofundada pela Corregedoria, e remeteu ao Ministério Público. Então, assim, a Corregedoria agiu dentro dos seus limites. Eu não vi nenhum tipo de benefício para o delegado Fábio Santana, e qualquer pessoa que tenha acesso a esse procedimento vai ver que não tem nenhum tipo de regalia, ou qualquer benefício, ou qualquer proteção ao delegado Fábio Santana. Meu caro Maluf, um abraço para você, muito obrigado. Viu? Eu lhe agradeço a atenção mais uma vez, a oportunidade e o espaço de poder fazer esses esclarecimentos, e principalmente através de você, que todos os meios aí que você atua, eles têm uma grande audiência, então é importante levar para a sociedade a verdade sobre os fatos, para que a imagem de um delegado respeitado, ela não fique manchada, ela não fique maculada. Eu lhe agradeço mais uma vez. Aí, então, você acompanhou a entrevista com o doutor Guilherme Maluf, e você é quem faz o seu julgamento. A todos um abraço, muito obrigado, e voltaremos então amanhã com mais um programa novo da TV TVT. Tchau, tchau.